Este trabalho poderia ter seguido o padrão da sociedade e acreditem que teria dado menos trabalho. Mas decidimos mostrar-vos os dois lados da moeda e deixar-vos escolher o vosso, sem influenciar nem dizer qual o certo ou o errado. Vão ser abordados diversos assuntos, desde os temas mais corriqueiros, como o amor, a amizade, a atração e a intimidade. Temas mais sensíveis, como a agressão tanto psicológica como física. Até temas mais difíceis de falar e que por isso por vezes são simplesmente camuflados ou ignorados, como os estereótipos, a discriminação e o preconceito. Bem-vindos à Teoria do Cinzento! No nosso dia-a-dia existem várias questões que nos estão intrínsecas e às quais nós não damos a devida importância, como por exemplo, de que forma é que nos relacionamos com os outros. Como nos encaixamos nos diferentes grupos sociais, também porque numa relação interpessoal existem aspectos atrativos, intimistas, agressivos ou de afastamento. Deste modo, para compreendermos melhor os processos de relação da mente humana, vamos explicar-vos os seguintes processos: a atração, a agressão e a intimidade. Vamos então falar no primeiro processo. O primeiro processo é a atração. Na vida social, o ser humano é responsável pelas suas ligações interpessoais. De facto, há pessoas com quem estabelecemos facilmente relações e às vezes perguntamos o porquê de ser aquela pessoa e não outra. Bem, a resposta é fácil. É o interesse pelo outro que nos leva a preferi-lo. Embora isto seja uma resposta fácil, o estudo por trás dela é bastante mais complicado. Deste modo, entender-se a atração interpessoal é também perceber como é que os grupos sociais se organizam, se desenvolvem e como é que interrompem as relações interpessoais que criaram. Exato! A atração interpessoal pode ser então definida como a avaliação cognitiva e afetiva que nós fazemos dos outros e que nos leva a procurar a sua companhia. Manifesta-se então pela preferência que temos de determinadas pessoas, que nos levam então a gostar de estar com elas e a partilhar confortavelmente a sua presença. E assim, ao estudarmos a atração, deparamos com o domínio dos afetos. Uma vez que o estudo das emoções veio acentuar o caráter afetivo e a atração interpessoal. Embora as relações interpessoais dependam da vivência de cada pessoa, há fatores que nos permitem explicar o porquê de nos sentirmos mais ou menos atraídos por alguém. Assim, vamos agora enumerar alguns desses fatores. O primeiro fator é a proximidade geográfica. Este fator é bastante poderoso na medida em que é pelas pessoas mais próximas que nós nos sentimos mais atraídos. No entanto, é com estas com quem podemos também ter mais ou menos conflitos. O segundo aspecto é a familiaridade, uma vez que a atração relativamente a uma pessoa pode aumentar se a virmos frequentemente, uma vez que nos são indivíduos mais próximos e mais acessíveis, portanto, mais propícios a nos atraírem mais do que aquelas afastadas. Outro fator bastante decisivo na nossa atração por uma pessoa é o aspecto físico. E por muito que seja bonito dizer que não se liga ao aspecto físico, é uma das primeiras coisas nas quais nós reparamos e às quais damos mais valor, mesmo que não tenhamos essa percepção. Outro aspecto são as semelhanças interpessoais. Sentimos-nos atraídos então por pessoas que tenham sentimentos, comportamentos, atitudes, opiniões, interesses e valores semelhantes aos nossos. Outro fator importante são as qualidades positivas, isto é, nós gostamos mais de pessoas que se apresentam com características mais agradáveis do que ao contrário. Outro aspecto é a complementaridade, uma vez que as pessoas são atraídas por aspectos que não possuem. O que é que isto quer dizer? A outra pessoa por quem nos sentimos atraída complementa-nos porque nós não possuímos essas características que achamos atraente nele. Ou seja, aquele ditado, os opostos atraem-se, é mesmo verdade. A reciprocidade é também um fator bastante importante na medida em que gostamos de pessoas que simpatizam e que nos apreciam. Deste modo, a reciprocidade é um fator que facilita o estabelecimento de relações duradouras e de confiança. Para além de todos estes fatores que enumeramos, existem muitos outros, como a atração, o respeito, a estima e a gratidão, que fazem com que tenhamos mais ou menos curiosidade a conhecer alguém.
Concluímos então que qualquer relação que o ser humano estabeleça resulta de componentes íntimas, podendo estas ser mais intensas, como relações amorosas, ou menos intensas, como as relações de amizade. Esta intensidade é assim designada por níveis de intimidade. Nas relações com os outros, verificamos que existem diferentes graus de intimidade. Há mesmo autores que defendem que as relações humanas se caracterizam pela existência de diferentes graus de intimidade. Por exemplo, existem relações ocasionais como a amizade, o namoro, até mesmo o casamento e outros, e são relações que, entre elas, se distinguem pelo grau de intimidade que cada um tem. Por exemplo, a intimidade que acabaste de criar com um colega de turma com o qual trocas material escolar é completamente diferente daquela que tens com o teu namorado. No entanto, como em todos os casos, nem todos somos iguais. Deste modo, existem pessoas que estão mais ou menos predispostas a partilhar os seus sentimentos, emoções e afetos. Pode então afirmar-se que a intimidade apresenta duas dimensões, a dimensão relacional e a pessoal. Esta última está ligada à personalidade das pessoas, à sua vivência e ao contexto social em que vivem. Há pessoas que são mais introvertidas e nem mesmo com os mais próximos conseguem partilhar as emoções. Por exemplo, também temos o caso das pessoas que têm depressão. Uma pessoa depressiva não consegue interagir ou tem mais dificuldade em interagir com os outros, uma vez que não está na sua melhor condição psicológica. A intimidade é então uma experiência que implica uma forte vivência, um grande envolvimento e uma comunicação profunda. Podemos então concluir que a intimidade é construída com base em diversos fatores, como por exemplo a abertura, a sinceridade e a confiança. Então, deste modo, ao longo da nossa vida, vamos experienciando vários tipos de intimidade. Primeiro é a social, a experiência que nós temos com os nossos amigos. Uma intimidade sexual na qual partilhamos o contacto físico e sexual com outra pessoa. Outro aspecto é o emocional. É a experiência de apoio, proximidade, encontro, compreensão que temos perante outra pessoa. Uma intimidade intelectual na qual partilhamos ideias e uma concepção de vida. Por fim, temos a lúdica, que é o gosto que temos de partilhar tempos livres, como sair à noite, ir comer gelados, ou seja, partilhar gostos em comum. Existem várias componentes de interações íntimas e vamos passar-vos agora a mostrar algumas delas. As interações íntimas podemos distingui-las das outras através das interações verbais e das não verbais. A comunicação verbal dos nossos pensamentos e emoções é fundamental nas interações íntimas. No entanto, a comunicação não verbal é, por vezes, em alguns casos, a manifestação mais genuína dos nossos sentimentos. Por exemplo, manifesta-se quando nós tocamos alguém, acariciamos alguém ou apoiamos alguém. É então possível, através das atitudes posturais, das expressões faciais, dos gestos e até mesmo dos olhares, avaliar o grau de intimidade entre duas pessoas. Para além destas duas componentes, o contexto social tem um poder bastante significativo nas nossas vidas e a intimidade não é exceção. Um exemplo prático é a forma como as relações amorosas foram evoluindo ao longo do tempo e como variam de cultura para cultura. Concluindo, a intimidade pode ser então expressa de dois modos, através da intimidade. Bem, vamos fazer de conta que a Cristiana não disse intimidade, mas sim amizade. A intimidade na amizade manifesta-se por ser uma relação pessoal, uma relação informal, voluntária e de reciprocidade. Ao longo das nossas vidas, as nossas amizades vão variando de acordo com diversos fatores, como por exemplo a idade. Na infância, as amizades são um fator bastante importante no nosso desenvolvimento intelectual, do nosso nível afetivo, bem como o modo como vivemos em sociedade. Contudo, as amizades na infância, normalmente, não são amizades duradouras, nem são entendidas como amizades puras, uma vez que as nossas relações são apenas interativas. Por outro lado, a nossa amizade na primária vai marcar, então, algumas das nossas amizades, dado que existe uma troca de confidências, de lealdade, de evolução cognitiva. Já na adolescência, as amizades têm um papel bastante importante na nossa integração social e é nesta fase que as amizades ganham uma maior relevância.
No caso da vida adulta, as amizades que existem são mais chatas, porque são pessoas que só pertencem ao nosso grupo de trabalho ou a alguma outra atividade que tenhamos paralela. No entanto, isso provoca com que tenhamos um menor grau de intimidade com essas pessoas e, portanto, aquelas relações de adolescência perdem o foco central. Ao longo do tempo, o conceito de amizade tem vindo a evoluir. Por exemplo, no século XVI, os valores que prevaleciam eram a lealdade, a coragem e o heroísmo. Mas se compararmos com o século XXI, os valores já não são assim tão parecidos, como podemos ver nesta imagem. Neste questionário, conseguimos apurar que no nosso século a qualidade mais valorizada é a sinceridade, com 43%, seguida da lealdade, com 41%, posteriormente o carinho e o apoio, com 12%, e por fim a disponibilidade, com 4%. Mas são as características individuais que fazem com que a prioridade que nós damos às amizades seja bastante distinta de pessoas para pessoas. De facto, por exemplo, há pessoas que têm muita facilidade e dão valor às amizades, outras não dão tanto valor, é irrelevante terem amigos ou não. Depois ainda temos o aspecto de, em algumas relações, por exemplo, de amizade, para algumas pessoas o que domina é a partilha de sentimentos, a partilha de confidencialidades, a partilha de emoções, enquanto para outras não é assim tão fácil fazer essa partilha. E estatisticamente ainda há pessoas que dizem que queriam ter mais amigos do que têm, ou seja, estabelecer mais relações de amizade, mas que devido à sua personalidade não são capazes de estabelecer relações ou até mesmo de manter as que já têm. O género é também um fator que influencia as nossas amizades, uma vez que homens e mulheres encaram a amizade de forma diferente. Por exemplo, a amizade nas mulheres é considerada muito confidencial, ao contrário dos homens, que é mais ligada a atividades profissionais ou outras. Na sociedade em geral, a amizade entre homens e mulheres é facilmente confundida com um relacionamento amoroso, tal como acontece com homens e mulheres homossexuais. Já a intimidade no amor é uma área mais difícil de distinguir, porque há pessoas que fazem a confusão entre gostar e amar. Então, qual a diferença de gostar ou amar, Inês? Gostar de alguém, Cristiana, significa ter afeição, carinho e simpatia por alguém. Significa que essa pessoa nos alegra, nos agrada e nos faz feliz nos momentos em que mais precisamos. É assim alguém que valorizamos e que respeitamos acima de tudo. Já o amor pode ser dividido em dois tipos. O primeiro tipo é o amor apaixonado. O amor apaixonado é então aquela grande proximidade que temos com a outra pessoa, a fascinação, um desejo sexual que temos pelo outro, temos uma preocupação intensa, ainda fantasias sobre o outro e uma oscilação de emoções relativamente rápida. Isto significa que tanto estamos muito zangados como depois estamos agarradinhos aos beijinhos. E também o que é que isto significa? Isto significa que existe, portanto, um desenvolvimento muito intenso com a outra pessoa, onde intervêm duas tensões. A primeira tensão é fisiológica, mas a outra é psicológica. O amor companheiro é um forte afeto que sentimos por pessoas mais próximas, como por exemplo familiares, amigos mais próximos ou até os nossos animais de estimação. É assim caracterizado por uma ternura mútua, respeito, carinho e acima de tudo preocupação pelo outro. Fizemos então uma experiência social, onde juntámos 3 gerações e fizemos perguntas sobre as crenças populares existentes sobre o amor. Primeira pergunta: as mulheres apaixonam-se primeiro do que os homens e continuam apaixonadas mais tempo? Se concordam, verde. Se discordam, vermelho. Está comprovado que os homens se apaixonam mais depressa e se agarram mais a uma aventura que esmorece. Nesta segunda pergunta, vamos então dar 2 opções e os nossos candidatos vão ter que escolher uma delas. A primeira é mais provável apaixonarmos por pessoas muito próximas, se esta verde, ou apaixonarmos por pessoas estranhas, ou seja, que conhecemos longe da nossa vida e trabalho normais, se esta vermelho. A probabilidade de casarmos com pessoas próximas é muito grande. Terceira e última pergunta. As mulheres têm de ser difíceis na conquista para que um homem as aprecie? Se concordam, verde. Se discordam, vermelho.
Os homens costumam ser atraídos por mulheres que facilmente tiveram acesso, no entanto, eram de difícil acesso para outros homens. Embora as relações que tenhamos falado até agora sobre o ser humano são as relações de amizade, de amor, de intimidade, existem ainda outras relações que o ser humano estabelece. Agressões que são o oposto e o negativo do que falámos até agora. Neste caso vamos falar da agressão, uma relação que o ser humano estabelece um com o outro. A agressão é um comportamento que visa provocar danos físicos ou psicológicos a uma pessoa ou a um conjunto de pessoas e que refletem a intenção de destruir. Assim, vamos apresentar-vos dois tipos de agressão relativamente à intenção do sujeito. A agressão hostil é uma agressão emocional e geralmente impulsiva. Esta agressão tem como objetivo causar danos ao outro, independentemente das consequências que possa ter para o sujeito. Estamos perante um exemplo de agressão hostil, quando, por exemplo, um condutor bate na traseira de um automóvel que o acabou de ultrapassar. Como podem imaginar, isto não traz consequências positivas para o condutor, muito pelo contrário, uma vez que vai ter que pagar todos os danos que causou. O segundo tipo de agressão é a agressão instrumental. É então uma agressão que visa um objetivo, que tem por fim conseguir algo independentemente dos danos que possa causar. É então uma agressão que não é impulsiva, é então uma agressão planeada. O que é que isto quer dizer? Imaginemos num exemplo prático. Quando nós vamos assaltar um banco, ou quando alguém assalta um banco, o objetivo é então roubar o dinheiro. Se independentemente disso, durante esse percurso tivermos que agredir alguém, isso é apenas um subproduto da ação, porque o nosso objetivo é roubar o dinheiro, não é agredir alguém. Como já podem ter percebido, a agressão manifesta-se de forma bastante complexa e por isso vamos distingui-la relativamente ao alvo e quanto à sua forma de expressão. Na agressão quanto ao alvo existem três tipos de agressões. O primeiro é a agressão direta, o segundo a agressão deslocada e o terceiro a autoagressão. Na agressão direta, a agressividade dirige-se à pessoa que causou essa agressão. Por exemplo, se nós estivermos a discutir com alguém e essa pessoa nos causa algum tipo de raiva, nós agredimos a pessoa que nos causou raiva. Ou seja, por isso é que se diz que é uma agressão direta, porque é diretamente à pessoa que causou esse nosso comportamento. A agressão deslocada é a agressão que é, na maioria das vezes, associada à violência doméstica, já que o agressor bate no companheiro para descarregar a raiva ou até mesmo a frustração que sente sobre algo ou sobre alguém. No caso da autoagressão, como o próprio nome indica, é uma agressão que é dirigida a nós próprios. Exemplos disso, um exemplo é a mutilação, quando uma pessoa se agride a si próprio sobre o sofrimento que está a sentir, e ainda temos num caso extremo o suicídio, onde o agressor e a vítima são a mesma pessoa. Relativamente à forma de expressão, podemos distinguir a agressão aberta, dissimulada e a inibida. A agressão aberta manifesta-se através de forma física ou psicológica. Além disso, é bastante explícita, uma vez que pode manifestar-se através de humilhações ou até espancamentos. O segundo tipo é a agressão dissimulada. A agressão dissimulada recorre então a meios não abertos para agredir. Dois casos são o sarcasmo e o cinismo. Já na agressão inibida, o sujeito não manifesta a agressão contra o outro, mas sim contra si. Por exemplo, o rancor que sentes por alguém é na verdade uma agressão inibida. Quando nos debatemos sobre assuntos que envolvam a agressão, questionamos-nos constantemente como é que a agressividade surgiu no ser humano. De facto, definir este comportamento é um dos temas que mais debates e polémicas desperta entre todos. A questão é saber se a agressividade é um produto inato, algo que já vem do ser humano, ou se é um produto de uma aprendizagem, algo que nós vamos aprendendo ao longo da vida. Tal como dizia Watson, o comportamento é um conjunto de atos que são totalmente condicionados pelo meio. Existem componentes bioquímicas e biológicas na agressividade. No entanto, o humano caracteriza-se pela sua flexibilidade e plasticidade que o leva a escapar-se desses programas fechados e deterministas. Os esquemas inatos são, portanto, flexíveis e moldados. O mesmo acontece com a agressividade. Nos seres humanos, a manifestação da agressividade está muito dependente de fatores como o contexto social e a aprendizagem.
A predisposição para este comportamento pode ser estimulada ou inibida. Assim se explicam as diferenças na sua expressão ao longo das épocas, em diferentes pessoas e em diferentes culturas. No caso do álcool, o álcool faz com que as pessoas sejam mais propícias à violência e respondem de maneira mais agressiva a provocações. Outro fator que induz à agressão é a cultura, uma vez que se numa cultura a agressividade for algo que seja valorizado e que seja estimulado, os indivíduos vão tender a ser mais agressivos. O terceiro fator é a exibição de objetos que remetam para a violência. Objetos como, por exemplo, armas. Isso vemos normalmente no nosso dia-a-dia, como, por exemplo, nos telejornais, quando dá frequentemente aquelas notícias de violência. Mas o caso mais curioso é, por exemplo, os filmes e as séries. Por vezes não nos apercebemos, mas um filme ou uma série que tenha muita ação, normalmente é violenta. O centro é a violência, porque é pessoas atrás de outras pessoas, a matar outras pessoas, acaba sempre alguém por morrer, e o herói desse filme ou dessa série é normalmente caracterizado com qualidades agressivas. Isso em nós pode não ter qualquer tipo de efeito, pode não mudar nada, vemos o filme, gostamos, apreciamos, mas não muda nada em nós. No entanto, isso pode induzir comportamentos negativos, até mesmo agressivos em outras pessoas. Em alguns países, a agressão e a violência é algo ainda associado à masculinidade e, curiosamente, 95% dos homicídios no mundo foram cometidos por homens. Fatores, as frustrações, as provocações, as humilhações e os insultos podem também provocar condutas agressivas em algumas pessoas. A agressão torna-se um ciclo, dado que a violência só leva à violência. Um exemplo claro dessa bola de neve é o bullying. Na nossa opinião, este é um dos piores tipos de agressões, uma vez que magoa tanto psicologicamente como fisicamente. Hoje em dia, são imensas as campanhas contra esse tipo de violência, como por exemplo a série da Netflix 13 Reasons Why, que visa mostrar que às vezes fazer piada sobre alguém pode parecer inofensivo. No entanto, não sabemos pelo que a outra pessoa está a passar e talvez esse teu ato seja a gota de água para esse alguém cometer uma loucura. No entanto, nada está perdido. Para estas pessoas que têm este tipo de comportamentos mais agressivos, ou estes impulsos mais agressivos, existem estratégias que visam diminuir ou até mesmo erradicar este tipo de comportamentos. A primeira é muito simples, apenas tens que encontrar algo que te faça feliz. Isto porquê? Porque se estiveres a fazer algo que te faça feliz não vais estar frustrado, então o humor é incompatível com a agressão. Se tu estiveres feliz não vais querer agredir alguém. A segunda é a convivência com pessoas. A boa convivência com pessoas vai fazer com que tu ganhes algum tipo de compaixão. Esta compaixão vai fazer com que tu não queiras agredir o outro e fazê-lo sofrer. Por fim, só tens que diminuir no álcool e também estar menos estressado. Estas 4 estratégias vai fazer com que diminuas algum tipo de comportamentos indesejáveis. Indesejáveis e dispensáveis são alguns dos comportamentos que vos vamos apresentar agora, como por exemplo os estereótipos. O termo estereótipo tem origem em processos de tipografia, isto é, permite repetir a impressão de um texto devido a um conjunto de caracteres fixos. Assim, remete-nos para algo que se está sempre a repetir. Pode ser então definido como um conjunto de crenças que resume uma certa imagem das características de um determinado grupo. É, portanto, a generalização de alguns atributos e comportamentos que alguns indivíduos do grupo têm e que se generaliza para os restantes elementos. Fizemos então uma experiência social, onde utilizamos o Instagram para testarmos os estereótipos enraizados na nossa sociedade. Para isto, fizemos um questionário, onde apenas com as fotografias destas duas pessoas, os nossos seguidores tinham de tentar adivinhar qual a sua profissão, nacionalidade e uma característica da personalidade. Cerca de 233 pessoas responderam a este questionário e os resultados foram os seguintes. Para o nosso primeiro candidato, a mais votada para a nacionalidade foi a queniana, seguida da inglesa e, por fim, da brasileira. Relativamente à profissão, a mais votada foi atleta, a segunda padre e a terceira músico. Quanto a uma característica da personalidade, a mais votada foi simpático, seguida de tímido e arrogante. O nosso primeiro candidato é realmente de nacionalidade queniana e é também um atleta. Mas relativamente à característica da personalidade, era impossível nós sabermos se ele é na verdade simpático ou até mesmo tímido ou arrogante, porque não o conhecemos. Já no segundo candidato, os votos foram os seguintes. A nacionalidade alemã foi a vencedora, seguida da inglesa e, por fim, da brasileira.
Quanto à profissão, os nossos seguidores assumiram que fosse modelo, ficando médico em segundo lugar e professor em terceiro. Por fim, relativamente à personalidade, a característica mais votada foi convencido, seguido de simpático e, por fim, mulherengo. Já o segundo candidato, relativamente à nacionalidade, é na verdade brasileira. Quanto à profissão, é médico e, por fim, relativamente a uma característica da personalidade, tal como no primeiro candidato, é impossível de saber, uma vez que não o conhecemos. Neste questionário, os nossos seguidores falharam um bocado, mas seguiram a sua intuição olhando apenas para uma fotografia. Imaginemos agora, se o mundo começasse do zero, todos estes estereótipos que vamos aqui ver hoje não nos teriam sido dados. Se víssemos um homem negro, nem deduziríamos de onde é que tivesse vindo. Não saberíamos de que país tinha nascido. Se víssemos um homem loirinho, de olhos azuis, todo bonitinho, não saberíamos qual a sua profissão. Dizem que todas as mulheres se chamam Maria. Dizem que os espanhóis veem tudo com as mãos. Não percebo porquê. Não percebo porquê. O que você acha sobre mim com relação à minha condição social, à minha condição financeira? Classe média, talvez. Tem média de salário, assim, para se dizer? Entre tal valor e tal valor? 3 a 7 mil. Tá, beleza. Classe média. Classe média, cita aí uma média de salário. 3 pra cima, sim. 3 pra cima, beleza. Dizem que as pessoas mais velhas são conservadoras. Percebo porquê. Os franceses gostam todos de fromage. Sem nos apercebermos, várias vezes ao dia usamos várias generalizações, como por exemplo os jovens, os adultos, os executivos e até mesmo os homens são todos iguais. Já não sabes como é que as mães chamam. A caracterização, ou esses rótulos, permitem dizer ou saber muitas coisas com poucos elementos. Como vimos então na atividade anterior, apenas com uma foto, várias pessoas conseguiram caracterizar ou categorizar as pessoas em diferentes tipos sociais. Portanto, estudante, branco, liberal, negros, desportistas, introvertidos. A base dos estereótipos está também num processo de categorização, uma vez que colocamos vários indivíduos em diferentes gavetas, de modo a podermos orientar-nos melhor na nossa vida social. Agora vamos então fazer um exemplo prático. Imaginemos que estás na rua e não sei como, por obra do destino, o teu telemóvel ficou sem bateria e não tens relógio, porque não andas com relógio. Mas precisas estar ao meio-dia num sítio, então precisas de saber as horas. À tua frente estão a passar duas pessoas. A primeira é uma senhora idosa que está a caminhar com o seu andarilho. A segunda pessoa é um homem todo musculado, todo tatuado, de regata, de olhos escuros e cabelo rapado. A qual é que tu vais perguntar as horas? A senhora idosa. Pois, como era de prever, escolheste a senhora mais idosa, uma vez que te parece uma pessoa mais simpática e mais amável, ao contrário do homem todo tatuado que tem um ar mais violento e rude. Assim, acabaste por colocar cada uma dessas pessoas em gavetas diferentes e orientaste segundo elas. O estereótipo tem então a função de simplificar a realidade social, definindo o que está bem e o que está mal, o que é justo e o que é injusto. Assim, ao adaptarmos o modo de pensar ao da nossa família, ao do nosso grupo de amigos, da sociedade e da nossa cultura, estamos a assegurar a nossa integração social. Então, o ser humano comporta-se conforme os estereótipos para obter a aceitação social. Já vimos então uma das funções dos estereótipos, que é a sociocognitiva, a caracterização social. A segunda função dos estereótipos é a socioafetiva. A socioafetiva, isto quer dizer que quando o ser humano se sente parte de algo, sente que está a pertencer a algum grupo social, sente-se encaixado em algum determinado grupo. Desenvolvemos assim o sentido de nós por oposição aos outros.
Ao desenvolver uma imagem negativa relativamente aos outros grupos, os estereótipos contribuem para reforçar a imagem positiva do nosso grupo. Sintetizando, com Maisonneuve, os estereótipos caracterizam-se por simplicidade, Uniformidade, tonalidade efetiva, durabilidade e constância, ou seja, os estereótipos tendem a prolongar-se ao longo do tempo. e, por fim, pregnância, que é o grau de adesão a um grupo. Os estereótipos não visam a discriminação pejorativa nem o preconceito com os restantes grupos sociais. No entanto, nem sempre isto acontece, uma vez que muitas vezes muitos grupos sociais são associados a determinadas crenças, ou seja, estereótipos, que levam ao preconceito. Podemos então dizer que um estereótipo negativo leva ao preconceito, que leva à discriminação pejorativa. Vamos então agora começar a falar sobre preconceito. Para começar o preconceito, eu vou dar um pequeno exemplo. O caso de um mendigo. Se nós estivermos na rua, nós, sociedade, e virmos um mendigo ou até mesmo uma pessoa que tem cara de poucos amigos, como se costuma dizer, automaticamente a nossa primeira reação é medo. É afastar, porque é estranho, é diferente, não é uma pessoa normal que está ali de fatinho a passear. E portanto, num caso mais extremo, mudamos de passeio ou até mesmo desviamos ou tentamos ignorar. Não que seja mau, porque todos o fazemos, portanto não é uma crítica a ninguém. Isso apenas acentua o que a nossa tese sobre preconceito diz. Nós achamos que todas as pessoas, voluntária ou involuntariamente, são preconceituosas. Vamos agora explicar-vos a diferença entre o estereótipo negativo e o preconceito. O preconceito, tal como o estereótipo, tem na sua base uma categorização social. No entanto, o estereótipo distingue-se através da atitude, já o preconceito envolve geralmente uma avaliação negativa. Contudo, o preconceito está então ligado ao estereótipo. E isto porquê? Porque o estereótipo vai ser então a base para o preconceito. Porque imaginemos, o facto de nós considerarmos num estereótipo que todos os elementos de um grupo têm as mesmas características, isto vai levar a que num preconceito as pessoas considerem que todos os negros são assim, todos os gays são assim, todas as mulheres são assim. Esta componente afetiva é constituída por sentimentos negativos, como por exemplo a desconfiança e o desprezo. Normalmente, o preconceito tem um caráter negativo e pejorativo. Tal como os estereótipos, o preconceito é uma aprendizagem quando estamos em sociedade, de socialização. Isto quer dizer que os preconceitos podem mudar e podem ir mudando ao longo da nossa aprendizagem. E portanto, isso leva-nos a uma constatação, que os preconceitos são tanto maiores quanto menor a informação que nós temos sobre esse assunto. O preconceito é então uma atitude que envolve um prejuízo, normalmente negativo, sobre determinadas pessoas ou grupos sociais. O preconceito pode então ser dividido em três componentes: a componente cognitiva, afetiva e comportamental. A componente cognitiva é um estereótipo negativo que se formula relativamente a um determinado grupo social. A componente afetiva refere-se aos sentimentos que se experimentam relativamente ao objeto do preconceito. A componente comportamental pode refletir-se numa opinião que verbaliza um desejo. Por fim, o último tema que nós vamos tratar é a discriminação. A discriminação é, segundo Gordon Allport, todo o comportamento que nega aos indivíduos e aos grupos a igualdade de tratamento que eles merecem. Ou seja, a discriminação é um ato intencional. Na base da discriminação está o preconceito. No entanto, não podemos confundir estes dois termos. O preconceito é uma atitude e a discriminação é o comportamento que resulta deste. Portanto, o tipo de discriminação está ligado ao preconceito que lhe está subjacente. Isto é, por exemplo, o preconceito de raça está ligado então à discriminação das pessoas de raças diferentes. O preconceito religioso vai levar à discriminação de pessoas de uma dada religião. O preconceito sexista está então ligado à discriminação das mulheres. Visto isto, podemos então definir discriminação como o comportamento dirigido às pessoas visadas pelo preconceito. Estes comportamentos discriminatórios manifestam-se com mais intensidades em épocas de crise social ou económica. E isto porquê? Porque como as pessoas não podem então dirigir-se contra a causa que lhes está a fazer aquele tipo de crise, eles agridem então o grupo mais fraco ou pessoas mesmo inocentes. Por exemplo, no caso de uma crise económica, o grupo que sofre mais discriminação são os imigrantes. Existem diferentes níveis de discriminação segundo Gordon Allport. Uma
Uma das manifestações é a expressão de opiniões negativas sobre o grupo visado. Segundo, evitamento de relações. Outro nível de manifestação são as medidas discriminatórias. Quarto, agressão física. Para além destas, temos ainda o extremismo. No entanto, existe ainda a discriminação positiva, que apesar de ser menos falada, é bastante utilizada no nosso dia-a-dia. Através de que exemplos, Inês? Alguns exemplos de discriminação positiva são, por exemplo, a sinalização nos balcões para a prioridade de mulheres grávidas e pessoas idosas, o favorecimento de famílias mais necessitadas ou ainda um caso mais recente, os trabalhadores em layoff. Cartelone foi então o investigador que se debruçou sobre a relação que a discriminação, ou então mesmo o peso que a discriminação tinha sobre a autoestima de uma pessoa ou de um grupo social. Através de alguns experimentos verificou que o grupo social que é vítima, que é objeto de discriminação, ele próprio se interioriza como vítima e então sofre assim de uma autodesvalorização. Ao longo dos tempos foram evoluindo outros objetos de discriminação, como por exemplo os homossexuais, que hoje em dia são fortemente criticados e discriminados pela sua sexualidade. Apesar de toda esta evolução e de vivermos na era da tecnologia, o ser humano não evolui em todos os sentidos, uma vez que ainda há muitos grupos sociais que sofrem de discriminação negativa. Para demonstrar estas discriminações, vamos dar-vos 3 exemplos distintos que abrangem também áreas de estudo distintas entre elas. Como todos temos conhecimento, no início da história da humanidade, as mulheres sempre foram um grupo com direitos e condições inferiores comparativamente aos homens. No entanto, ao longo da história foram realizados alguns marcos significativos, de modo a encontrar a famosa igualdade de género. Por exemplo, o direito ao voto das mulheres em Portugal em 1968, o direito de poder seguir o ensino superior em 1678. Mas mesmo assim, ainda hoje, em pleno século XXI, sabemos que existem bastantes desigualdades de género, nomeadamente a nível de oportunidade de emprego. Boa tarde, vem para alguma entrevista? Sim, boa tarde. Enviei o currículo para a candidatura de Executiva Administrativa a semana passada e vim hoje fazer a entrevista consigo. É a menina Cristiana Pires, certo? Ok, por favor, acompanhe. Aqui. Bom, então, eu estive a ver o seu currículo e é realmente um dos melhores que recebemos até agora, mas tenho algumas dúvidas que precisava de esclarecer. Então, a primeira é se, por acaso, a senhora tem algum filho. Sim, tenho um menino, Tomás, de 8 anos, é um amor. Pois. E pretende ter mais algum? Sim, claro, não está num plano para um futuro próximo, mas quem sabe, não é? Pois, estou a ver. Portanto, a senhora vai começar a trabalhar na empresa e, passado uns tempos, caso aconteça, vai pedir licença de maternidade e nós vamos ter que lhe pagar 120 ou 150 dias, quem sabe, isto se não forem gêmeos, porque senão são mais 30 dias por cada bebê, de acordo com o artigo 41 da Lei 7 de 2019. Continuando. Como sabe, esta empresa é bastante conceituada e zela pela liberdade dos clientes e dos seus colaboradores, mas está a pensar vir sempre assim vestida? Posso vestir-me de um modo mais formal, mas
Não tinha visto nenhum dress code da empresa. Pois, a menina não viu o dress code da empresa porque ele não existe, mas como já reparou, esta empresa é maioritariamente constituída por homens e, como tal, nós queremos evitar todas as distrações possíveis, se é que me faço entender, é óbvio. Mas passando à frente, como já deve ter sido informado, o seu salário será de 1.200 euros mais os subsídios. Mas desculpe interromper, é que deve haver aqui algum erro. É que me tinham dito que o salário seria 1.800 euros mais subsídios. Sim, era, mas para si, como pode perceber, algumas cláusulas têm que ser mudadas, uma vez que não está na mesma situação que os outros candidatos. Mas não tinham dito que eu tinha mandado nos melhores currículos? Não estou a perceber porque é que eu tenho alguma desvantagem. E tem vantagens, mas perante os outros candidatos que são homens, a senhora fica um bocadinho atrás. Talvez o grupo que sofre mais discriminação de momento seja a comunidade LGBT. Não só por parte da sociedade em si, mas também por parte da religião. No entanto, passo a passo vão fazendo evoluções, visto que um casal homossexual em alguns países já pode casar e já pode adotar crianças. Mesmo assim, ainda há muitos indivíduos deste grupo que são humilhados e criticados. Não precisamos ir muito longe para percebermos isso. Basta olharmos para a nossa antiga colónia, o Brasil. O que nós não entendemos é porque é que a vida de cada um incomoda tanta gente. Cada um é livre de ter a orientação sexual que quiser. Porque é o seu corpo, não o teu. É o respeito. Gays não são feitos de vitrolas controladas por um disco infinito de piadas, blushes, curiosidades sobre o seu outro amigo gay, nem sobre o tamanho do desperdício para a sociedade hétero. Gays não querem ser seus melhores amigos quando você só realmente precisa rir. Esquecer o seu macho escroto ou arrumar a face e o cabelo. Ou quando você precisa de um bobo da corte para fazer rir os seus amigos normais. Gays são pessoas, humanos mais precisamente, que comem, dormem, têm pais, mesmo muitos sendo excluídos por eles. Desejam ter uma família, trabalham, são pretos, brancos, ricos, pobres. Assim, exatamente assim, como você. É claro, eu esqueci de falar como sofrem desde a sua infância pelos preconceitos enraizados pela sociedade. Bichinha! Ih, essa coca é fanta. Vai ser baitola. Soco na cara, pedra nas costas, tiro na testa. Pesadas palavras, né? Imagina vivenciá-las. Não tenha dó dos gays. Apenas respeite. Porque você, hoje, pode mudar essa maldição que está enraizada em você. Não sou preconceituoso ou preconceituosa. Até tenho alguns amigos gays. Jura? Quais frequentam seus lares? Qual é convidado para a festa dos seus filhos? O menos afeminado? Qual é realmente seu amigo, sem você ter medo do que a sociedade ou seus familiares vão pensar? Acorde e abra seus olhos. Senão, mais um gay vai morrer e vai ser por sua causa. Este grupo social, que por vezes é esquecido por muita gente, sofre de diversas discriminações, tanto positivas como negativas. Recentemente, devido ao filme Joker, a discriminação a nível dos problemas cognitivos voltou a ser tema de reflexão. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Is it just me? Or is it getting crazier out there?
Este é um bom exemplo do que a discriminação pode fazer a uma determinada pessoa. Fazer piadas e humilhar é fácil, e quem as faz esquece do impacto que essas atitudes podem ter noutra pessoa. Com isto quer dizer que o Joker não nasceu assassino. Aliás, por causa da sua risada, a mãe chamou-o de Happy. Mas como sempre, a sociedade não satisfeita com alguém diferente fez piada e humilhou-o. Não estamos com isto a desculpar ou a culpar alguém por ele se ter tornado num assassino. No entanto, não podemos deixar de ver que a sociedade o moldou. As doenças mentais têm de ser encaradas como doenças. Primeira coisa a fazer, acabar com usar a palavra autista como um adjetivo, uma característica que se usa em conversas banais. Ai, estás sempre no teu canto, anda, junta-te aqui a nós, és mesmo autista. Estás-me a ouvir? Ai, és tão autista. Isto tem que acabar, ok? É a coisa que mais me chateia e muitas vezes eu não digo nada porque não quero parecer que estou a levantar uma bandeira por tudo, mas efetivamente é uma coisa que me chateia, porque o que é que acontece? Nós a dizermos isto, e a dizermos isto à frente dos nossos filhos e consequentemente dos nossos netos e por aí fora, estamos a passar uma mensagem subliminar de que autista é uma coisa negativa, ponto número 1, que não é. Ponto número 2, estamos a passar uma definição errada de uma coisa e estamos a dar a ideia falsa de que já se sabe o que é que significa. E não sabem o que é que significa e não se debruçam sobre o assunto e, portanto, isso é muito importante que acabe. No entanto, é importante relembrar que as discriminações variam dependendo da cultura, da religião, do país mais ou menos desenvolvido. Todas estas discriminações têm algo em comum. Ambas são diferentes do normal de cada pessoa. E nós temos medo do diferente, porque é desconhecido e por norma ninguém gosta de estar às cegas, ninguém gosta de não estar no controle da situação. Então, é nessas alturas que o instinto animal do homem vem ao de cima. Essa autodefesa é importante, mas o homem ainda não aprendeu a usá-la devidamente. Porque assim que se sente ameaçado por algo diferente da sua normalidade, o seu primeiro instinto é contra-atacar. Mas, e se em vez de atacar, pensássemos numa simples coisa, que pode resolver, talvez, todos os nossos problemas? E se pensássemos que o medo que nós sentimos é o mesmo que a pessoa à nossa frente está a sentir? Porque não importa a raça, a religião, a cultura, o país, a orientação sexual, nem o género. Todos nós somos, acima de tudo, seres humanos. Então, vamos aceitar o diferente, tal como o organismo feminino aceita o cromossoma Y, um cromossoma diferente do dela. Porque caso ela não o aceitasse, não existiam homens. E sem homens, não existiria mais descendência. Porque tal como já percebemos, o maior inimigo do homem é o homem. Não é do dia para a noite que vamos conseguir mudar todos estes preconceitos, toda a violência e toda a discriminação existentes no mundo. Porque fomos crescendo com eles, mas vamos tentar negá-los, ignorá-los e rejeitá-los. E quando eles vierem à tona, não digam nem façam nada que não gostariam que vos acontecesse. Vamos apenas dar uso à única palavra que nos distingue do restante reino animal, a racionalidade. Pensar no outro, como se fosse o nosso espelho, que reflete um ser humano tão semelhante nas suas diferenças. Porque ser diferente é normal. Interpessoais. Isto que eu gosto. Ai, nossa, ser youtuber é muito difícil. Além de todos estes fatores que enumeramos, existem ainda outros fatores que nos fazem querer atrair... Ninguém? Famílias mais desfavorecidas e tinha de passar o comboio. É, portanto, uma generalização. Ai, eu não acredito que é mentira.
O segundo aspecto é familiaridade. Estás a gravar? Sim! Confiança. Eu digo ter confiança.